Hello everyone! Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives. Eu sou a Teacher Samantha. Oi pessoal, eu sou a Teacher Jennifer. E hoje então, conforme a gente já tinha avisado para vocês, a gente vai conversar um pouquinho para vocês nos conhecerem um pouco mais, a gente poder contar da nossa história. E vocês hoje então podem fazer as perguntas pelo chat, que a gente vai estar respondendo as perguntas. E se alguém quiser entrar e participar, também pode pedir, solicitar para entrar, que a gente pode conversar com vocês também. Ao vivo, né? Ao vivo, sim, agora. Pedir para entrar na live. Isso, tá? Então, eu vou começar então me apresentando, contando um pouquinho mais da minha história. Então, como eu falei, eu sou a Teacher Samantha. Eu originalmente nasci em Porto Alegre, mas quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, então minha família se mudou para os Estados Unidos. E a gente ficou um tempo lá, depois voltou para o Brasil, depois voltou novamente, depois voltou para o Brasil e depois eu decidi, então, quando eu completei 21 anos, eu decidi morar sozinha lá. E eu fiquei lá até mais ou menos 28, 29 anos. Então, eu fiz parte do ensino fundamental lá, fiz todo o ensino médio lá, fiz faculdade lá e fiz um curso lá que chama English as a Second Language. Completei todo esse curso e hoje, então, eu sou formada em pedagogia. E, na verdade, quando eu voltei para o Brasil, eu estava grávida. A minha primeira escolha nunca foi... eu gostava de dar aula quando eu era adolescente, jovem, assim, mas eu não pensava em ser professora. Mas quando eu engravidei, eu procurei uma coisa com um horário um pouquinho mais flexível durante a minha gravidez. Foi quando eu comecei a dar aula de inglês. Eu dava aula de inglês em company, onde eu ia nas empresas e dava aula de inglês para os executivos das empresas. E, na verdade, foi onde despertou uma paixão que eu nem sabia que eu tinha. Eu comecei a gostar muito de dar aula e eu troquei de carreira, na verdade, para ser, então, professora de inglês, porque despertou em mim essa vontade, essa paixão por ensinar. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu trabalho, então, desde aquela época, já vai fazer quase 20 anos isso. E, na verdade, eu comecei trabalhando com adultos, depois eu fiz alguns cursos de especialização para trabalhar com crianças e a maior parte do tempo eu trabalhava de criança até adulto, então eu sempre eram idades bem variadas e tenho, então, experiência de dar aula para os bem pequenininhos, até já dei aula para pessoas com uma idade até mais avançadas. E cada um tem uma técnica diferente, cada um tem uma forma diferente que a gente usa para poder desenvolver, para poder fazer com que a pessoa cresça, né, na língua, desenvolva a língua. E assim, às vezes as pessoas me perguntam qual a faixa etária que você mais gosta de dar aula? E eu realmente não consigo responder essa pergunta, porque para mim, cada faixa etária tem o seu encanto. Então é muito legal dar aula para criança e ver que eles aprendem com uma naturalidade, eles não ficam ansiosos durante a aula quando a gente fala só inglês, se eles não entendem, eles perguntam. E ao mesmo tempo, assim, é muito gostoso também ver um adulto se redescobrindo nisso. Às vezes um adulto que pensava que nunca ia poder aprender inglês porque não foi bem na escola, então pensava assim, inglês não é para mim, não adianta, não vou conseguir. E aí tu vê ele redescobrindo isso e ele conseguindo aprender, conseguindo ter fluência para se comunicar. Então isso é muito gratificante também. Então eu não... E a mesma coisa, trabalho com os adolescentes, é completamente diferente. Então eu não sei dizer assim qual a faixa etária que eu mais gosto. Eu gosto, na verdade, de cada projeto, né? Eu gosto daquele desafio ali para aquela faixa etária. Então, esse é um pouquinho da minha história profissional. Antes da gente seguir, entraram algumas pessoas dando oi ali. Então, quem eu vi que deu oi foi o Matheus, boa noite. A Sônia, o Roger, a Carmen, a Fátima. Esses que eu vi dando boa noite ali quando foi passando na tela.
Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês nessa sexta-feira. Eu vou contar um pouco, então, da minha história, né? Ela cruza um pouco com a história da Samantha em alguns momentos, e em outros é bem... Só um pouquinho. Acho que é importante a gente dizer que, para algumas pessoas não sabem, nós somos primas. Então, esse é o nosso relacionamento. Nós somos primas, por isso que a nossa história cruza um pouco. Agora ela vai contar como que a nossa história cruza um pouco. Então, eu também morei nos Estados Unidos quando eu era criança, fui alfabetizada, aprendi a ler e escrever primeiro em inglês e depois em português. E quando eu voltei para o Brasil foi bem difícil reaprender, ou reaprender a falar português e aprender a escrever em português. Foi um desafio bem grande. Então eu sempre acho que é mais fácil aprender inglês porque eu aprendi primeiro do que português, né? Eu sei que bastante gente tem essa trava com o inglês, de achar que é difícil, mas quem aprende português com certeza aprende inglês, né? Então, eu morei alguns anos lá quando eu era criança, voltei na adolescência por um tempo, depois, durante a faculdade, eu fui fazer um intercâmbio, fiquei alguns meses lá, trabalhando na Disney, e eu trabalhava na entrada do parque e conseguia falar com todo mundo que passava por ali, treinava bastante o inglês, trabalhava nas relações com o cliente lá também, quando tinham alguma dificuldade com algum cliente brasileiro, alguma coisa que precisassem de assistência também, eu fazia isso. Foi uma experiência muito legal, conheci gente do mundo inteiro, amigos que eu tenho até hoje em outros países, né? E então isso também foi uma experiência muito legal para praticar o inglês. Não sei se tem algum comentário aí. Poder ler melhor. Vamos ler. Para praticar o inglês, né? A minha formação inicial ela é na área da saúde. Mas o meu primeiro emprego com 18 anos, o primeiro trabalho que eu tive na vida foi dando aula de inglês. Eu trabalhava numa escola de inglês, fiz isso por uns 2 anos, quando eu comecei a faculdade. E eu dava aula eu não dava aula para crianças, a escola que eu trabalhava tinha turmas de adolescentes e adultos, então eu trabalhei com esses 2 públicos também, e confesso que eu me divertia bastante com os adolescentes. Na época eu tinha 18, 19 anos, e era bem divertido, assim, os adolescentes de 14, 13 anos, assim, era bem legal. E era divertida a aula, mais dinâmica, mas era muito legal também as aulas com os adultos, assim, vendo eles superando as dificuldades que eles se impunham, né? Então, depois que eu fiz isso, dei aula, daí fui trabalhar na Disney, tive essa experiência. Anos mais tarde, eu tinha ficado afastada, nunca mais tinha dado aula, tinha ficado afastada dessa parte, né? E depois de uns anos resolvi fazer mestrado. Queria seguir essa área da docência, né? Então eu fiz mestrado e dei aula por uns 6 anos, assim, curso técnico, enfim. E fazendo o mestrado eu voltei a ter contato com alunos, voltei a dar aula, dava aula prática na minha área, dava aula teórica. E é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, né? E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de voltar a morar nos Estados Unidos durante o doutorado. Eu fui fazer um doutorado sanduíche e fiquei 6 meses na Flórida estudando... Explica o que é isso, porque tem gente que não sabe. Doutorado sanduíche? Ah, tá. Não, então o doutorado sanduíche tu faz uma parte no Brasil, uma parte fora, em algum lugar, e depois volta. Ele é sanduíche porque são o começo e o fim tu faz no Brasil, né? Então, eu fui fazer doutorado de sanduíche, fiz na Universidade da Flórida, e foi uma experiência excelente também. Eu fiquei 6 meses lá, morando lá, e imersão total, né, no inglês também. Então, é sempre mais uma oportunidade de praticar, de manter a fluência, de também conhecer mais da cultura sempre, né, do lugar. E daí, depois que eu voltei de lá, passei 6 meses, terminei o doutorado, segui a vida, e
o meu trabalho na época, ele permitia que eu trabalhasse de qualquer lugar. Então, há uns 2 anos atrás, foi a última vez que eu fui para os Estados Unidos para ficar um tempo mais prolongado. Eu decidi que eu fui fazer um curso em Nova York, que era um curso curto, e decidi que eu ia ficar mais tempo. Então, fiquei mais 6 meses lá, trabalhando aqui, né, trabalhando remoto e morando lá. E era uma cultura uma cultura muito diferente da Flórida, que foi onde eu tive minhas outras experiências assim mais prolongadas. A cultura é bem diferente. Lá tem gente do mundo inteiro, né? Na Flórida a população é um pouco mais latina e, né, os americanos. E em Nova York realmente tem gente do mundo inteiro ali, né? A cultura é bem diferente. Então essa foi a última vivência assim maior que eu tive. Inclusive essa foi uma das motivações da gente resolver começar o curso English Prime. Foi a vontade de dar aula junto com a vontade de poder trabalhar de onde a gente quisesse, né? Então, ter essa liberdade de poder trabalhar seja em Floripa, seja em Porto Alegre, seja em Nova York por um tempo. Então, essa foi uma das nossas motivações, né, Samantha? Com certeza. Inclusive, você tem também, mesmo depois de parar de dar aula de inglês, você tem experiência em dar aula em outras áreas. Sim. Então, também é uma coisa que desenvolveu bastante. Então, acho que essa vontade de dar aula, porque realmente assim, ó, só quem é professor que sabe que isso é uma coisa que realmente quando você acha essa vontade, essa paixão de dar aula, é uma coisa mais forte do que tudo. Então, você quer dar aula de qualquer coisa, essas alturas, porque é gostoso de dar aula, é gostoso de estar ali na frente das pessoas, vendo a transformação na vida das pessoas, vendo aquilo que você pode contribuir para o crescimento daquela pessoa. Então é muito gostoso, é muito gratificante essa profissão. Então a ideia era justamente voltar a isso, né? Poder ter esse espaço para continuar no dar aula, no ensinar. O inglês, que são coisas que nós temos bastante autoridade, né, nessa área, e ao mesmo tempo também essa flexibilidade e também o fato de poder alcançar muito mais pessoas, então, do que a gente poderia se a gente resolvesse dar aula presencial. Então, se a gente consegue atingir online, nós conseguimos atingir pessoas de diversas partes do mundo, inclusive, né, diversas partes do Brasil. Então a gente não fica presa a um local físico, a alguma cidade, né, porque a gente teria que escolher se fosse um curso físico. Então uniu-se tudo isso e nós criamos então o curso English Prime, que é hoje a menina dos nossos olhos. Nós estamos muito empolgados, o material está ficando muito legal. Sim. E nós temos certeza que quem fizer o curso vai gostar muito, assim, porque nós tentamos fazer de uma forma leve, de uma forma divertida e não de uma forma maçante. Então, tem mistura de o listening com, às vezes vai ter leitura, às vezes vai ter a parte da aula teórica. Então, vão ter vários aspectos assim, diferentes para que você tenha o contato também de diversas formas. Além das aulas, então, algumas aulas de conversação que também a gente vai fazer. Mas, depois a gente fala um pouquinho mais, né, mais adiante, um pouquinho mais sobre o curso, só para dar um gostinho. Mas, então, hoje a gente está... Eu ia justamente te interromper antes para dizer que tinha uma pergunta aqui sobre, pedindo para a gente falar um pouquinho mais de como era o funcionamento, e tu falou exatamente isso. Entrei tu já respondeu, tu respondeu antes. E sobre a gente ter a tecnologia a nosso favor, né, e essa facilidade. Hoje a gente tem uma espectadora na nossa live que está bem longe. Que está com saudades. Nós também estamos com saudade de você. Muito bom te ver por aqui, Mari. Também, Mari. Um beijão para ti, querida. Qualquer dia a gente vai chamar ela para fazer uma... Sim, queremos muito a participação dela. Para fazer uma participação, porque a Mari está num lugar muito legal. E tem uma experiência bem bacana também, né?
Então, ela mora onde? Fala pro pessoal. A Mari mora na Califórnia. Tá bem. Muito legal lá. Já visitei a Califórnia e assim, eu morava na Flórida. Eu esqueci de falar, né? A Jenny falou aonde ela morava. Eu morava na Flórida. Viajei para vários lugares nos Estados Unidos, mas nunca morei fora da Flórida, porque eu gostava muito e eu não conseguia imaginar morar em outro lugar. E quando eu fui para Califórnia, foi o único lugar assim que eu conseguia realmente me imaginar morando lá, porque eu achei muito charmoso, tem muita coisa linda para ver. Qualquer lugar que tu vai lá, tu te sente num filme, tu acha que tu tá dentro dos filmes que tu já viu, assim. Então é muito legal, muito gostoso. Chicago também é interessante, mas eu acho que a Califórnia ainda eu gostei mais ali. Eu fui, na verdade, ali Los Angeles, até uma cidadezinha Camarillo, que fica perto de Malibu, assim, não conheço, né, San Diego, São Francisco, que são algumas coisas que eu gostaria muito de conhecer. São excelentes. Mas a Jenny fez a volta aos Estados Unidos, então ela pode até falar um pouquinho mais, né, os lugares que você visitou. Posso sim, deixa eu só dizer aqui, ó, a Mari tá dizendo que tem muita vergonha de falar inglês com brasileiros, mas a gente vai ver se te convence ainda, Mari. Vai dar Pelo menos certo. dá o teu depoimento em português, então, pra gente, contando como é que foi a tua decisão de ir embora e tua trajetória. Eu sei que passou por bastante coisa aí, né, Mari? Outra coisa, tem uma pergunta aqui, Samantha, perguntando se a gente acha que uma pessoa que não fala nada em inglês pode ir morar fora e aprender pela convivência com pessoas nativas o inglês. Pode, com certeza. Com certeza. Vai ser difícil? Vai, porque você vai estar... por exemplo, assim, eu posso falar disso com propriedade, porque foi exatamente o que aconteceu comigo da primeira vez que eu fui. Eu me lembro até que os meus pais me colocaram num curso de inglês por 1 ano antes da gente ir, e aprendi bastante coisa, né? A professora era muito boa, me lembro até hoje, assim, das aulas que eram bem divertidas, mas mesmo assim, quando eu cheguei lá, a sensação... Porque assim, ó, eu digo que às vezes os alunos, eles deixam o bom senso na porta quando eles entram para aprender inglês, porque às vezes coisas que a gente se viraria quando tá falando português e tu esquece uma palavra ou tu não lembra alguma coisa... quando a gente está aprendendo uma língua, a gente bloqueia todas as nossas outras habilidades, a gente acha que a gente precisa lembrar daquela palavra e ali dali tu não passa. E na verdade foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não consegui no início nem usar aquilo um pouco que eu sabia, né? Porque eu estava numa situação nova, num lugar novo, eu não entendia o que as pessoas falavam, porque demora um pouco, né? Até porque eram aulas assim, acho que era uma vez por semana, não era intensivo, nada. Então eu aprendi o básico mesmo. E aí eu cheguei lá, no início eu não entendia nada, e foi bem difícil assim no começo. Mas chegou uma hora que eu entendi, assim, eu era, né, pré-adolescente ali, mas chegou uma hora que eu entendi que eu precisava relaxar, que não tinha o que fazer. E aos poucos, assim, eu me lembro até hoje, assim, de quando eu descobri o que uma palavra que eles falavam todos os dias significava. Por exemplo, a professora falava uma frase todo dia, no começo da aula, e algumas pessoas levantavam a mão, e eu nunca levantava a mão, porque eu não sabia o que ela perguntava. E depois eu descobri, por causa, acho que foi um dia que eu vi uma aluna mostrar a lancheira, que eu entendi que ela perguntava Who brought lunch? Que significava quem trouxe o almoço. Porque daí ela sabia que os outros iam precisar comer na cafeteria, e ela tinha que passar o número para lá, para a cafeteria, o número de alunos. Só que a minha sorte é que eu nunca levava o lanche de casa. Eu sempre realmente comia na cafeteria, então eu não teria levantado a mão também, mas se não fosse o caso... Ia passar fome vários dias até descobrir o que era. Mas o dia que eu descobri o que era Who Brought Lunch, eu fiquei muito feliz. Então, assim, e pode sim, você pode chegar lá e você vai aprender no convívio. Mas assim, ó, da mesma forma que eu conheço pessoas que viveram anos lá e não conseguiam falar inglês, eu conheço pessoas aqui que estudam e são fluentes em inglês, nunca tendo viajado. O que difere, então? Qual é o segredo da coisa? Primeiro, praticar. A prática não tem substituto para a prática. É a mesma coisa assim, você precisa entender. Eu posso vir aqui, ensinar a teoria de como aprender a nadar,
Você pode deitar no chão da sua sala, fazer os exercícios, aprender, agora tem que fazer assim, agora tem que botar as mãos. E, enfim, a gente fica 6 meses treinando. No dia que tu entrar na água, tu vai afundar. Por quê? Porque não é a mesma coisa. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E é a mesma coisa o inglês. As pessoas às vezes, eu tenho vergonha de falar. Sim, natural. Ninguém gosta de falar errado nada, ninguém gosta de errar. Isso faz, fazer nada errado, né? Faz parte da nossa natureza, porque a gente foi ensinado que o erro era uma coisa errada. Hoje, graças a Deus, na pedagogia já se entende que o erro faz parte do aprendizado. Sem erro não há aprendizado. Então, se tu não tá errando, tu não tá aprendendo coisas novas. A Mari disse que o caso dela é exatamente esse, igual ao teu, que ela foi para lá e tá aprendendo lá e aprende todo dia. Viu? Então, porque tu começa a ver por repetição, mas assim, a Mari também deve ter feito que nem eu chegava e falava as coisas, às vezes riam da minha cara, aí eu ficava pensando o que era, né, se foi a pronúncia, às vezes eu perguntava, né, o que eu tinha errado, e eles me corrigiam. Então, tem que praticar. Tu não pode ter medo. Se tu tiver medo de errar, não vai conseguir. E tanto isso morando fora, quanto estudando. Se tu entrar numa sala de aula aqui também e esperar que, eu vou estudar até o avançado, daí eu vou falar. Não, quando chegar no avançado, tu vai falar como se tivesse nível básico. Porque são habilidades diferentes. Então, eu conhecia muitos alunos que tinham estudado anos, assim, escolas que o foco era mais a questão da leitura e da escrita. E eles eram fluentes, né? Davam um texto, eles liam e entendiam com compreensão total. Na hora de falar, eles travavam. Por quê? Porque isso tem que ser praticado também. Então, o processo de acertar e errar, ele vai acontecer em qualquer nível. Então, se você começa a praticar e errar quando você é o nível básico e vai fazendo tudo meio junto, quando você chegar lá no nível avançado, o seu falar e ouvir também vai estar lá no nível avançado. Então, esse que é o grande segredo, é praticar e não ter vergonha. Claro que isso é fácil falar, eu sei que, né, às vezes a gente tem vergonha mesmo, mas pensar assim, se eu não fizer isso, eu não vou estar aprendendo. E aí, se você começar a entender assim, cada vez que você erra, você pensa assim, é porque eu estou aprendendo, eu estou indo para frente. Se eu não estou mais errando, eu estou estagnado, eu estou simplesmente revendo a mesma coisa que eu já sei. Então, se a gente começa a ver isso como uma coisa boa, às vezes isso ajuda também. Mas é possível sim. Com certeza. E sobre isso, eu via muito a diferença, assim, enquanto eu estava morando lá, brasileiros que se cercavam de outros brasileiros, ou então não tinham coragem de perguntar, pediam para amiga, para o irmão, para o tio, ou para algum conhecido falar as coisas, em vez de a pessoa fazer isso. Então, essas pessoas realmente, elas ficavam muito tempo lá e aprendiam pouco. Por quê? Porque não se arriscavam, porque não treinavam, sempre tinha alguém para ajudar, né? Isso, como qualquer outra coisa que a gente vai aprender, tem que ser assim, é que nem a Samantha falou, é a prática que leva, é que nem tu andar de bicicleta sem rodinha. Tu tá andando super bem com as rodinhas, tu só vai conseguir treinando, tu vai cair, vai levantar de novo, vai cair, vai levantar de novo. É a mesma coisa para falar inglês. A gente teve um comentário antes ali de... mandaram que uma pessoa quer fazer uma viagem de carro longa pelos Estados Unidos, mas acha que precisa ser fluente no inglês para fazer isso. Eu acho que não precisa ser fluente, não precisa esperar ser fluente. Eu acho que é bom ter uma base, né? Porque a viagem é longa e tal, mas com certeza pelo caminho, e hoje, né? Dependendo lá, tu consegue gente que fala espanhol pelo caminho e tal, e tu vai aprender no teu trajeto também, durante a tua viagem. Porque tu vai estar andando pelos Estados Unidos e conhecendo lugares novos e sendo obrigada a falar com as pessoas. Então, isso também vai melhorar a tua fluência, se tu já souber bem o inglês, ou vai te trazer vocabulário novo, né? É que, na verdade, assim, tudo depende do seu objetivo, tá? Então, por exemplo, assim, se o meu objetivo é viajar pelos Estados Unidos para conhecer a história dos Estados Unidos, para entrar em museu, em exibições, em pontos turísticos e, né, aprender um pouco mais a fundo, você vai ter dificuldade de fazer isso se você não tem uma fluência, tá? Então, o ideal é que você tenha
pelo menos um nível básico, assim, de comunicação, para que você possa aproveitar. Senão você vai ouvir palestras, vai ouvir tours, vai ir numa exibição e você não vai compreender aquilo que está sendo dito e explicado. Se a sua vontade é passear pelos Estados Unidos e ver as paisagens, ir para as praias, então assim, não precisa necessariamente da comunicação, você consegue sim, como a Jennifer falou, você consegue tranquilamente, não é uma coisa assim que vai te impedir. Então, dá para fazer sim, eu imagino que sim. Tem mais, a Sônia disse aqui que o sonho dela é falar inglês fluente. É como a Samantha falou, né? A prática. Treinar com todo mundo que tiver ao teu redor aí para tu conversar. Treinar. Pensa assim, ó, se você aprendeu o português, você pode aprender o inglês. Porque, na verdade, qualquer língua a gente pode aprender. Só que a gente precisa praticar e precisa se dedicar. Porque pensa assim, quando você era um bebê e você estava aprendendo português, era uma imersão. Você estava ouvindo aquela língua dia, noite, 7 dias por semana, e estava em contato com tudo, com todos. E se aí, tu não aprendesse, tu não ia te comunicar. Exatamente, né? Chega uma hora que apontar ou chorar não adiantava mais. Aí o que o bebê começa a fazer? Ele começa a falar palavras. Então, já que, né? Aí aos poucos ele vai aumentando a frase e vai ficando cada vez mais aperfeiçoada a sua gramática, né? Ele por exemplo, crianças pequenas ainda falam assim, eu fui amanhã no cinema, por exemplo. Eles não têm muita noção de tempo, mas eles sabem que tem que ter uma palavra de tempo ali. Então, aos poucos vai montando. E a mesma coisa vai acontecer com uma segunda, terceira, quarta língua. Então, é importante entender isso, que esse processo vai acontecer. E se o seu sonho é esse, vá mesmo. Assim, eu sinto quando as pessoas deixam de fazer uma coisa porque elas têm medo de errar ou têm medo de falhar. Você só vai saber, né, fazendo. Se a gente acha que uma família que se muda para fora sem ter fluência no inglês e continua falando em português no dia a dia, vai conseguir aprender o inglês com mais dificuldade? Sim, foi o que a gente falou antes, né? Tu continua falando em português em casa, não que seja impeditivo, mas vai demorar mais a imersão. Então, mas ao mesmo tempo, acho que também depende do tempo que vocês vão passar juntos. Por exemplo, assim, uma família que vai, e aí as crianças passam o dia inteiro na escola. Não é nem que não se vê, mas assim, passa o dia inteiro na escola, os pais vão ter que sair para trabalhar. Então, assim, você vai ter muito contato fora do núcleo familiar. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que pode sim continuar falando. O que não pode, como ela falou, se trancar ali. Então agora nós não vamos para o cinema porque a gente tem medo de falar inglês. Ou a gente vai almoçar no restaurante dos brasileiros porque lá eles falam português. A gente vai num piquenique com um casal de brasileiros que a gente conheceu lá. E isso sim, isso realmente é uma coisa e que eu vi acontecer lá. De comunidades, eu, por exemplo, eu tinha um amigo quando eu estava no ensino médio, que a avó dele, ele nasceu nos Estados Unidos, família de fora dos Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos, o pai também, e a avó que foi para lá, que levou a família, digamos assim, a avó que foi para lá quando ela era adolescente ainda, ela não falava inglês, porque ela entrou na comunidade do país dela ali e é onde ela não precisava falar inglês. Então tinha o mercadinho que falava espanhol, tinha o restaurante que falava espanhol, aí eles moravam no neighborhood, na vizinhança, onde todo mundo falava espanhol. Então ela nunca precisou falar. Daí ela teve o filho, aí o filho falava por ela e assim vai. Então é aquilo que eu falei, tem que praticar. Então, se você consegue fazer isso, não tem problema falar o português dentro de casa. Desde que fora de casa, vocês pratiquem. Quer ler uns comentários aqui? Não, that's okay, you can do it. Eu tô assim, né, fica mais difícil pra mim. Tá.
A Mari diz que agora ela já não faz mais, mas que antes ela já chegava nos lugares se explicando, pedindo desculpa e justificando antes de falar, para dar explicação do porquê que o inglês dela não era tão bom. Mas que agora ela já está melhor. Isso. É isso que eu falo para os meus alunos. Vergonha é você falar português errado. Isso é vergonhoso. Não fale português errado, vai fazer um cursinho de... Mesmo depois de adulto, tem gente que precisa, às vezes, para escrever melhor, né? Vai fazer um cursinho para você poder falar melhor o português, porque é importante a gente falar a nossa língua de forma correta, né? Mas, e mesmo assim, a gente comete erros no português diariamente, todo momento. A gente, às vezes, abrevia palavras que não são abreviadas, a gente corta a palavra, a gente... Enfim, aqui no sul, muito isso. Fazemos isso. A gente toma refri aqui. Toma refri. Então, isso sim que a gente deve, e não, mesmo assim, não é nem se envergonhar, mas isso a gente deve querer mudar. Mas falar um segundo, terceiro idioma de uma forma incompleta ou quebrada, isso não é vergonha nenhuma. Isso você tem que pensar assim, ó, tudo que eu tenho aqui, na verdade, é bônus, porque a minha língua nativa eu sei falar. Eu tô agora conseguindo me comunicar numa outra língua. Então, o foco, na verdade, sempre tem que ser o quê? De novo, dependendo do seu objetivo. Mas, assim, do modo geral, as pessoas querem saber inglês para quê? Para se comunicar. Se elas vão falar com uma pessoa que é nativa, poder falar, ou se ela vai ver um filme, ela quer ver sem legenda, ou se ela vai ouvir uma música, ela quer poder entender. Então, geralmente o foco é o quê? Se comunicar, certo? Então, não necessariamente você precisa fazer isso de uma forma perfeita, sem erros. Você pode se comunicar com uma palavra e um gesto, você pode se comunicar, por exemplo, se a criança fala, eu fui no cinema amanhã, você sabe que ela quis dizer ontem, porque ela falou eu fui. É a mesma coisa. Então, assim, não tenha vergonha porque o seu inglês não é perfeito. Eu vejo isso muito. As pessoas viajam às vezes e já vão pedindo desculpa antes, assim, desculpa, meu inglês não é bom, eu não sei falar inglês. E isso é outra coisa que eu falo também para os meus alunos. Nunca diga isso, eu não sei falar inglês. Sabe sim. Você não pode não estar sabendo ainda no nível bom, no nível perfeito, no nível fluente, mas sabe, entenda, não comece a determinar que você não sabe, não determine que você tem dificuldade, por exemplo. Eu tenho dificuldade, então eu não consigo aprender. Isso é uma limitação que você está colocando em você mesmo. E realmente, assim, essas palavras que a gente diz para nós mesmos, eles nos colocam barreiras que dificultam. A palavra tem poder. Muito. E dificulta, porque é uma coisa que você está dizendo para você acredita. Eu tenho dificuldade, eu nunca vou aprender inglês. E se você determina isso, realmente fica mais difícil. Então não fale isso. Tu estava falando ali, depende dos objetivos, né? Então, também li ali que o objetivo era entender um guia turístico falando em inglês, precisa inglês para o trabalho, então, realmente, tem que praticar e praticar ouvir também, né? Porque, principalmente nos Estados Unidos, os sotaques variam muito de uma região para outra. Então, tu tá ali com teu inglês afiado, treinado, ouvido, tu chega lá, começa a conversar com uma pessoa, tu fica assim, ó, oi? É inglês? Será isso que a pessoa tá falando? Ou então tu chega lá, sei lá, no Texas, em Nova York, tudo que tu conseguiu adaptar teu ouvido pro cara do Texas que tava falando, tu chega em Nova York, é tudo diferente. Aí na Flórida, tudo diferente, né? Então também treinar o ouvido para se acostumar a ouvir sotaques diferentes, gírias diferentes, né? Isso também tem diferença geracional, né? Tipo, as pessoas mais novas têm uma linguagem diferente dos mais velhos, né? Então, tudo isso também tem que acostumar, treinar não só a fala, mas treinar o ouvido também. Mais um comentário ali? Sim.
A Mari disse que a resposta que ela ouvia sempre que ela se justificava era: mas como que tu não sabes se tu tá me dizendo tudo isso em inglês? Exatamente. Então, às vezes, é complicado você explicar que você não sabe uma coisa, não é uma maneira fácil. Não, e ela estava explicando em inglês, se justificando em inglês. Não, é isso que eu tô falando. Sabia. Não é uma coisa fácil você justificar uma coisa em qualquer língua. Então, se você está conseguindo fazer aquilo naquela língua, você está conseguindo falar inglês, sim. Então, é isso que eu digo. Não fale, eu não sei falar inglês. Sabe? Um pouquinho. Então, você sabe. Você está conseguindo se comunicar. A minha experiência foi diferente da experiência da Samantha, porque quando eu era criança, quando eu fui para lá, né? Então eu falava já português, porque eu já tinha 7 anos e estava começando a aprender, escrever, ler, escrever, sei lá. Mas começando mesmo, né? E então eu aprendi inglês tudo primeiro, né? E quando voltei para cá eu tinha vergonha, porque cada vez que voltava uma redação... Bom, acento não tinha em nenhuma palavra nunca, né? Eu escrevia, voltava a minha redação, assim, era tudo riscadinho de vermelho, né? Daí eu já guardava na pasta aquilo, morrendo de vergonha. Não sabia, realmente, assim, foi difícil, mas tu tá na escola, tu não tem opção, né? Tu tem que fazer. Então, a minha imersão foi o contrário. Foi oposta, foi aqui. Exato. E eu realmente, eu acho que todo mundo que está aí nos assistindo, que aprendeu a falar português, é muito capaz de aprender a falar inglês, porque inglês é mais simples, assim, né, no geral, para aprender. É mais simples, conjugação de verbo é simples comparado ao português. Então, se tem alguém aí achando que vai ser difícil ou que não vai conseguir, se tu conseguir aprender português, tu vai conseguir aprender. Não é uma coisa fácil. Eu não vou dizer para vocês que é facílimo. Não, é uma língua nova que você vai aprender. Mas às vezes as pessoas botam uma barreira como se fosse uma coisa quase impossível. Eu já estou muito velha, não vou conseguir. Agora, imagina, não consegui aprender no colégio, vou aprender agora. Primeiro que são técnicas totalmente diferentes, né? Não dá para comparar o inglês da escola com o inglês onde a pessoa realmente vai te ensinar a falar a língua, que não é o propósito do inglês da escola. Então, não é que o inglês da escola é ruim. Que às vezes as pessoas falam, inglês da escola é ruim. Não é que ele é ruim, é que o propósito dele é que você aprenda um pouco sobre a língua, não necessariamente que você fique fluente naquela língua. Já um curso da língua, ele é para que você se torne fluente naquela língua. Então, assim, vai precisar de dedicação, vai precisar de esforço da sua parte, sem dúvida nenhuma, mas não é uma coisa impossível, nenhuma coisa que você vai, assim, vai ser uma montanha que eu vou ter que escalar. Não é nesse nível. É uma coisa completamente... possível. I was gonna say obtainable. Alcançável. Alcançável. Né? E assim como a Samantha falou bem, é um passo de cada vez, né? Então, acho que se a gente fizer, por exemplo, quem está decidido a aprender inglês, der um passo todo dia na direção certa, já é grande coisa, né? Então, hoje eu não vou conseguir sentar para ler um capítulo do livro, eu não vou conseguir sentar para fazer uma lição, mas tu vai dirigir do teu trabalho até a tua casa, tu pode ouvir música em inglês, tu pode ouvir um podcast em inglês, tu pode, né? Tá ali, tu tá treinando o ouvido pelo menos, né? Tu não tá lendo, exatamente. Então, esse contato, assim, porque o que a gente faz, por exemplo, quer aprender a andar de skate, o que tu vai fazer? Tu vai ficar só assistindo vídeo de outras pessoas andando, assim tu vai entender como é que é a técnica, mas se tu não fizer, né, se tu não te dedicar àquilo e não praticar, tu não vai aprender. Então, o inglês é a mesma coisa, tu tá ali, tu tá lendo o livro, mas tu também tem que falar, tu também tem que treinar a ouvir, né, tudo isso faz parte. E todo dia dá um passo na direção certa. Com certeza. Uma coisa legal para quem mora fora, quem vai morar fora, por exemplo, assim, e tem contato com criança, é muito legal conversar com crianças nativas, porque eles corrigem a gente, é muito bonitinho e é muito natural, tu não te sente julgado, digamos assim. Eles corrigem com a maior naturalidade, porque assim como a gente corrige as crianças, eles acham que eles, né, se tu fala uma coisa errada, ele vai te corrigir. Então é muito legal porque você tem um feedback instantâneo. Porque às vezes você vai estar falando com um adulto nativo, ele não vai te corrigir, né? Vai ficar constrangido de te corrigir. Mas a criança, ela não tem a menor vergonha, a menor constrangimento. Ele vai te corrigir, vai dizer que você falou errado, ou vai dizer qual é a palavra.
Enfim, é bem legal assim quando você consegue ter esse acesso a crianças nativas. Eu gostei da vantagem de tu não te sentir envergonhado, né? Não se sente, é a coisa mais bonitinha, tu não te sente envergonhada, bem interessante. Mas agora conta um pouquinho, só bem rapidamente, a tua experiência de morar na Flórida e em Nova York. É bem diferente. Então, no que tu acha que difere? Assim? Então, a última experiência que eu tive foi em Nova York. Todas as anteriores tinham sido em cidades diferentes da Flórida, mas todas na Flórida, né? E a cultura é muito diferente. Uma coisa assim que não tem nada a ver com o falar a língua, né? Mas a coisa que eu mais estranhei, porque na Flórida, qualquer lugar que tu quer ir, tu entra no carro, dirige e vai. Em Nova York não, tu sai de onde tu tá, ou tu caminha até onde tu quer ir, ou tu pega um metrô. Dificilmente tu vai pegar um carro e vai pro lugar. Então, a cultura, a cultura muito carro e muito trânsito, caro, né? Muito trânsito e muito engarrafamento. Então, não é uma coisa viável, né? E na Flórida é tudo longe, tudo espaçado. Em Nova York não tem, em Manhattan, por exemplo, não tem supermercado, porque não tem lugar grande o suficiente para um supermercado. Então é tudo mercado de bairro, mercado pequeno, né? As coisas são muito, muito menores, todas, assim, em termos de espaço, tudo é diferente. E a mistura de culturas. Então tu tá andando assim, caminhando na rua. Outra coisa também, na Flórida, para tu ver pedestre é uma coisa difícil. Muito quente. É muito quente e tudo é longe. Então, se tu for assim, vou no supermercado, no mínimo tu vai caminhar uns 20, sei lá, 30 minutos, se tu morar assim bem pertinho ainda, né? E então tu tá caminhando assim, passando na rua, tu vai ver uma loja ou um restaurante de comida chinesa, do lado vai ter um turco, do lado um brasileiro, né? Lojas de culturas diferentes. Então assim, tu realmente conhece o mundo lá, né? Então isso eu achei muito diferente também. Eu ouvi eu não me lembro onde é que eu li que Nova York tem tanto restaurante que você poderia comer em restaurantes diferentes todos os dias por anos, sem ter que eu acho que é tipo 5 anos, uma coisa assim. Eu acho que era mais. Acho que era mais. Não, e realmente assim, porque a cidade, ela é minúscula, né? Tu consegue, eu não me lembro agora quantos quilômetros tem de extensão que tu consegue caminhar de um lado ao outro, mas é pouco, assim. Sim, dá pra fazer. Dá pra fazer, tu atravessa. Então, e ao mesmo tempo, é tanta gente, tanta loja, tanto restaurante, assim, que tu não acredita, mas as coisas são desse tamanho, né? Tudo pequenininho, apartamento, tudo. E é caríssimo, é um dos metros quadrados mais caros que tem, né? Mas realmente, assim, é restaurante que tu pode escolher, assim, um para cada dia, não precisa repetir jamais. E toda a nacionalidade que tu imaginar. Tudo, coisas que eu nem sabia que existiam, né? Isso é uma coisa também que a Jennifer mencionou, que para mim foi uma coisa muito preciosa. Ela falou que em Nova York você conhece pessoas do mundo inteiro. Eu morando na Flórida, conheci gente do mundo inteiro também. Então, eu me lembro um aniversário que eu tive, que fizeram uma festa surpresa para mim, o grupo de amigos, e eu olhei uma hora assim na mesa e tinha assim, no máximo, 2 ou 3 representantes de cada nacionalidade, porque eram tantas nacionalidades representadas ali. Tinha gente da Europa, tinha gente da Ásia, tinha gente da África, tinha gente da América do Sul. Então, o inglês, ele possibilita isso, né? Ali, no caso, era a língua comum, todo mundo falando inglês. A maioria ali não era o inglês não era a sua primeira língua, na verdade, eu diria que quase todos, né, a não ser algumas pessoas que eram de nacionalidade diferente, mas tinham nascido nos Estados Unidos, ou então tinha um menino que era do Canadá, mas fora isso, a maioria ali não era o inglês a sua língua principal, e mesmo assim a gente estava conseguindo ter ali, né, uma amizade, uma noite agradável. Conversar todo mundo junto. Todo mundo se entender e conhecer culturas diferentes, justamente porque a gente conseguia se comunicar em inglês.
Tu tá lendo os comentários? Eu tô lendo os comentários, o Então pessoal tá agradecendo e achando muito legal que estão se sentindo incentivados que bom. a Esse estudar. É o Muita gente dizendo que tá com saudade de viajar, que ama isso. Nova York, Nossa, Tampa. que saudade de viajar mesmo. Que mais que a gente viu ali? Acho que era mais ou menos isso. Tem uma solicitação de entrada também. Então, vamos lá, vamos ver. Deixa eu ver como é que faz, né? Eu acho que tu aperta ali, não? Aqui. Eu acho que vai agora. Sei lá o que eu fiz aí, pessoal. Parecia que ia dar. Pede pra pessoa... Faça a solicitação novamente. Deixa eu ver, certo. A gente vê. Acho que eu vou conseguir aqui. Tu solicitou pra ela entrar, é isso? Não, eu procurei na listinha ali. Ah, tá. Acho que ela tem que clicar em alguma coisa lá. A pessoa tem que Deixa aceitar. eu só ver aqui, acho que tinha mais um comentário enquanto isso. O pessoal já organizando uma viagem aqui, Samantha. Oh, coisa boa. Combinando aqui. Por favor, nos incluam, né? A gente tá gosta. incentivando. E a gente gosta muito de viajar. Estamos com boa noite. A Alessandra entrou. Boa noite. Pamela, Leide, boa noite. Obrigada pela audiência. Não consegui fazer o... Ai, que pena. Pede pra pessoa, você pode fazer a solicitação novamente pra gente tentar novamente, por favor? Eu acho que eu botei aqui, ó, pra aparecer. Não, mas já tá aqui, ó, convidado. Não pode participar, diz aqui. O Instagram determinou que não vai ser possível, né? Então, se você puder fazer a sua pergunta por aí, também a gente vai responder. Isso, podem mandar nos comentários aí. Sinto muito, não fomos nós que bloqueamos não, tá? Ai, nossa, que foguinho tá... Eu podia pedir uma assistência pro... A gente tem aqui... tá quase morrendo nosso foguinho. Aqui em Porto Alegre tá frio hoje. A gente precisava de uma assistência com fogo ali. Mas a gente hoje resolveu então fazer a live na frente do foguinho para ser aconchegante para vocês e para nós. Aqui tá chovendo bastante aqui em Porto Alegre e tá frio. Ó, minha filha quer ir para Disney de novo, só eu e ela, então preciso falar inglês. Muito bom. É uma viagem excelente, né? Bem divertida e em qualquer idade. Então, na verdade, pelo menos para mim. Para mim também. Tem gente que não gosta, mas eu amo a Disney. Mas enfim, que interessante, né? Se alguém me perguntasse assim, eu não falo inglês e eu quero ir para Disney, né? Falando português, eu vou conseguir me virar? Eu normalmente eu diria que sim, até porque tem muita gente na Disney hoje que fala português, eles usam os nomezinhos aqui. Todos os funcionários da Disney, eles têm o nome da pessoa e a nacionalidade embaixo, então você pode procurar algum brasileiro, né, para falar. Mas, olha que interessante, eu conheci uma pessoa que foi, acho que há uns 2 anos atrás, foram 2 casais e os filhos, né? E o depoimento que ela me deu foi o seguinte: eu não faria essa viagem de novo antes de aprender inglês, porque eu me senti muito frustrada de tanta coisa que eu perdi, que eu queria poder entender, que eu queria saber, que eu queria aproveitar mais e não consegui. Então, eu achei interessante isso, porque mudou a minha perspectiva. Eu achava que sim, ia ser normal se você não falasse. Então, assim, se você quer ir para a Disney, aprenda pelo menos o básico, aprenda pelo menos o suficiente para que você possa chegar lá e se virar para poder lá também praticar um pouquinho mais, para aproveitar mais a viagem. Porque às vezes até uma coisa que você quer comer, você não consegue, a viagem inteira você não consegue pedir, né? Sobre isso, eu tenho um depoimento que eu lembrei agora. Eu viajei já com pessoas que não sabiam falar inglês para Disney. E o que eu notei, assim, tu consegue, exatamente, alguém comentou, ele perde os detalhes das atrações. Então é isso, a gente queria assistir
uma peça. Então, o que a gente acabou fazendo, né? Assistindo musicais que não precisava de... Muito obrigada. Não precisava de fluência no inglês, né? Que tu vai ouvir, acompanhar, mas peças de teatro para essas pessoas era sem graça, assim, porque a pessoa não conseguia acompanhar, né? Então, realmente, assim, na Disney tem essas... Não é que é sem graça, né? Claro que não. Mas algumas coisas poderiam ser melhor aproveitadas. Perde o brilho, né? Poderiam ser melhor aproveitadas, né? Claro que depende do intuito. Por exemplo, a minha irmã, se vai para Disney, ela não precisaria saber falar nada de inglês, porque ela vai só para andar em montanha-russa. Então, no caso que ela dela... é fluente em inglês, né? No caso dela, tá botar fora o inglês dela. Mas ela... Então, depende, claro, do teu objetivo, né? Mas se tu quer, por exemplo, conversar com as princesas, ou tu quer assistir as peças, daí... É bonitinho que eu ensinei meus sobrinhos quando eles iam pra Disney. O que eu ensinei bastante a eles era responder o nome, que eles perguntam, what's your name, where are you from? O personagem pergunta, what's your name, where are you from? Então eu treinei bastante isso com eles para eles poderem falar, que legal. Responder o seu nome e de onde eles eram, pelo menos, para se comunicar, porque fica mais bonitinho até para eles, né? É bem legal isso. Não, para as crianças é maravilhoso, mas eu acho que criança, dependendo da idade, vai fazer uma viagem de 7 dias na Disney e volta falando inglês já. Sim. Gente, é muito Pelo menos o vocabulário que eles precisam lá, eles se viram e voltam sabendo as coisas, né? Muito rápido. Eu viajei com meu filho, ele tinha 10 anos, ele não falava inglês porque é assim, filho de professor, às vezes tem uma coisa assim, ele não queria que eu ensinasse ele. E ele não falava, ele entendia bastante coisa assim, mas ele não falava. E foi muito legal de ver que assim, em nenhum momento ele pedia minha ajuda, ele se virava, ele perguntava as coisas para as pessoas. Um dia eu estava numa loja e ele pediu para ir ver uma coisa na vitrine da loja da frente. E eu deixei. Quando eu olho para o lado, ele tá com o sapato da loja nos pés, na loja que eu tava. Gente, vão prender ele, achando que ele roubou, né? Eu saí correndo. E eu entrei na loja e a vendedora falou assim, e aí, o que você achou? Aí... E aí, o que você achou? Aí ele falou, aí eu fiquei assim, como assim? Ela assim, sim, o seu filho pediu para ir mostrar os filhos para você. Até hoje eu não sei como é que ele fez isso, tá? Mas ele fez, por quê? Porque eles não têm vergonha, eles vão falando, isso tá errado, eles dão um jeito e mostram e apontam, porque, de novo... Assim, a necessidade faz a pessoa... Se você está numa viagem, é a motivação, né? Você precisa entender que você tem outras habilidades. Você não precisa falar fluente para se comunicar e para se virar. Você pode fazer gestos, sim. Você pode desenhar, você pode apontar. Hoje em dia tem até emojis. Se tu quiser mandar, mostrar no celular, escrever. É se comunicar. E às vezes, como eu falei, a gente deixa o bom senso na porta quando a gente está aprendendo uma língua, porque a gente acha que a gente precisa falar. E se não falar a frase completa, você está falhando naquilo. Não tem isso, não tem a frase completa. Se você tivesse numa situação em português, cansei de estar nessa situação em português, quando me dá um branco na palavra que eu quero. E aí, o que eu faço? Eu tento explicar de outra maneira. Aquilo, quando tu faz, não sei o quê, eu te explico, eu te aponto, aí a outra pessoa acaba te dando a ajuda ali, né? Porque é assim, isso é se comunicar. Não, isso não quer dizer fluência, mas isso quer dizer se comunicar. Sobre a motivação, né? Então tem pessoal comentando aqui que para fazer compras eles conseguem se virar. Então por quê, né? Todo mundo se vira. Aliás, how much é a coisa que as pessoas aprendem no primeiro dia, né? Fazer compras. Mas por quê? Porque a gente quer comprar. A Ju tá dizendo que o filho dela conseguiu dizer o nome dele na imigração quando perguntaram. Querido, viu? Então, é isso que eu treinei, viu? A falar what's your name, ele falava o nomezinho dele. Falou na imigração, que é um lugar que intimida bastante, né? Cartão de crédito, shopping, essas coisas elas já aprenderam, tá isso bom? Aí a gente aprende de cara. É a motivação, né, pessoal? É a motivação, é bem com certeza. Isso. Se você tem a motivação certa, você aprende. Então, seja como uma criança, tem aquele espírito, assim, de querer aprender coisas novas e se divertir fazendo. É o que eu digo assim, se você vai
vai aprender, você pode aprender inglês procurando coisas que você gosta, né? Eu amo, sei lá, esportes radicais. Então, vou ver vídeos sobre esportes radicais. Esportes radicais, é difícil de falar isso. Português é difícil. Português é muito difícil. Esportes radicais, ou então eu vou ler sobre isso, eu vou, sei lá, fazer uma aula, enfim. Meu foco ali mudou. Eu não estou mais focado no aprender inglês, estou focado nos esportes radicais. Então, o que acontece? Se torna muito mais prazeroso para mim. Que é um assunto que tu gosta, exatamente. Né? Agora, por exemplo, eu vou sentar ali para ler um livro de gramática. Nossa! Até porque hoje já se sabe que a gramática ela é um instrumento para você utilizá-la, não é uma coisa, não é o fim em si, entendeu? Você não precisa ter aulas teóricas de gramática para poder aprender a língua. Não é assim que funciona. Não foi assim quando você aprendeu o português e não vai ser assim com as outras línguas. Então, primeiro a gente precisa se comunicar, depois a gente aprende as regras. Exato. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro que temos uma sugestão para as próximas aulas, que é esportes. Esportes, isso é muito bom. E segundo que quando eu fui aprender outra língua, que não era o português e o inglês, eu aprendi primeiro as comidas. Essa foi a minha motivação. Cada um tem as suas prioridades. Exatamente. E era muito prazeroso aprender a falar as coisas, todas as coisas que eu queria pedir quando eu fosse viajar. Aliás, quando eu fiz a live sobre isso, foi uma das dicas que eu dei. Pesquise antes de ir o vocabulário das comidas que você gosta de comer, para você chegar lá e já saber como falar. Dá certo. Dá certo, porque senão o que acontece? Por exemplo, eu amo, sei lá, milkshake de chocolate. Eu chego lá e não sei falar. Aí eu vou ficar frustrada a viagem toda porque eu não vou conseguir pedir, né? Então, aprenda o vocabulário das comidas que você gosta. Pessoal que está pedindo mais informações aí sobre o curso e falando que quer começar o curso logo, em breve a gente vai ter novidades. Muito em breve temos novidades sobre o curso. A gente vai fazer o lançamento do curso logo. Ali por... Quer falar já? Pode falar. Podemos? Início, não vamos falar a data, mas falar o começo mês, de julho, começo a gente vai lançar o curso. Isso. Então, daí a gente vai fazer mais algumas lives assim, e aos poucos a gente vai explicando cada vez mais um pouquinho mais sobre o curso, para vocês poderem tirar suas dúvidas. E, assim, as nossas lives nas terças-feiras continuam. Sim. Então, a gente pede que vocês sempre enviem ideias do que vocês querem aprender. Por exemplo, agora deram a ideia do esporte. É uma coisa bem interessante. Então, porque às vezes a gente a gente vai para um lado e nem se dá conta que, né? A gente quer fazer o que é interessante, né? Porque às vezes a gente está fazendo assuntos que não são. Uma observação importante feita aqui, que é importante também tu aprender o que tu não gosta de comer. Muito importante. Esse comentário com certeza é feito por alguém que nem eu, assim, chato para comer. Então tu tem que saber assim, tem cebola nisso, tem picles nisso. Se tem, eu não vou querer. Um dia nós vamos chamar o meu irmão aqui para fazer uma participação especial, porque ele vai com frequência para a China. Ele tem muitas histórias interessantes sobre isso, porque no começo ele não falava nada. Ele continua não sabendo falar o chinês, mas ele acho que hoje ele se vira um pouquinho mais do que antes. Ele tem muitas histórias interessantes sobre a questão de comer o que você não gosta. Só mais um comentário. Tá. A Mari está se despedindo aqui da gente, que ela disse que vai praticar o inglês agora, vai comprar ingredientes para fazer a janta. Ótimo! Obrigada pela participação, Mari, foi muito legal e vamos conseguir te convencer a dar o teu depoimento por aqui, né? Com certeza, com certeza. Ok? Então acho que... É isso, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu perdi já o meu telefone, não sei onde foi parar. Na China é importante saber, porque senão tu come coisa que não gosta ou que não se come. Que não se come, não, né? Que a gente não come. Não, ou não come. Ou não come, Imagino que sim. Então, é porque lá é bem diferente a cultura, né? Mas, na verdade, para eles lá é normal. Então, por isso que eu falo assim, é importante porque às vezes tu vai para um lugar... onde a cultura é completamente diferente da sua, e se você não sabe pelo menos as palavras básicas daquilo que você gosta de comer,
fica bem difícil de você comer qualquer coisa mesmo, porque você não vai estar sabendo o que está ali para pedir, tu fica na dúvida e acaba não comendo. Eu conheço uma pessoa que foi e ficou, acho que não sei quantos dias comendo, tipo assim, feijão. Era uma coisa só assim, que era a única, que delícia. Era a única coisa que a pessoa conseguia pedir, sabendo que não ia ter nenhum problema, assim, não ia errar. Aí a pessoa ficou comendo feijão, assim, dias, até conseguir ajuda para pedir outra coisa. E olha que nos Estados Unidos o feijão é doce, né? Ó, conseguimos entrar. Muito bom. Hello, boa noite. Hello, students. É muito bom estar com vocês aqui nessa aula. Estou adorando. Ai, que bom. Que bom. Tem meses que eu espero esse curso começar. Agora já estamos com... Isso, estamos com a data já definida. Em breve a gente fala qual é a data certinha, mas é o começo de julho. Ai, que bom, então já se programem. Então tá. Obrigada pela participação. Tenho certeza que é garante. Obrigada. Obrigada pela participação. Deixa eu ver aqui agora. Tem mais um comentário aqui. Ah, olha, cuidar os alimentos com muita pimenta também. Sim, isso eu até falei na aula do restaurant. Do restaurante, que olha, eu descobri, eu não passei a vida sem saber que eu tinha alergia à pimenta. Eu descobri isso numa viagem pelos Estados Unidos. Na prática, foi praticar e a prática. Ela é alérgica. Eu acho que eu não me lembro se é minha irmã, mas eu me lembro que a gente estava comendo pizza, que tu pensa assim, né? Pizza, a gente passou vários dias comendo pizza. Sim. Do mesmo lugar. Viu? Ó, isso que eu falei, que nem do feijão. Tu fica, né? Tu fica segura ali, pelo menos tu sabe que ali tá tudo ok. Então a gente ficou comendo pizza. E aí chegou um dia assim, ó, que eu tava com as pernas empipocadas e a gente foi descobrir que era pela pimenta do lugar. Que tudo lá tem pimenta, realmente. Acontece, viu? Ó, então até uma dica aí pra vocês. Não sei se alguns de vocês estavam na live do restaurante que a Teacher Jennifer fez e teve problema no áudio. Então, só para vocês saberem, essa live está postada no nosso canal do YouTube e também foi postada no Instagram. Então, assista, tá muito gostosa de assistir a aula, tá bem interessante, então assista essa aula, tem bastante vocabulário. E assim, ó, as nossas lives, o intuito delas é justamente para você aumentar o seu vocabulário e aprender algumas coisas novas, e para quem está querendo voltar a estudar, já dá uma esquentada. Para quem, mesmo que está fazendo outro curso, geralmente são vocabulários mais específicos que não são muito falados nas aulas, até por uma questão de tempo. Então, são coisas extras que você vai adicionar ao seu conhecimento. Então, é bem interessante assistir essas lives justamente pela questão da aquisição de vocabulários novos. E também, muito importante, conhecer o nosso estilo de dar aula, né? Isso aí também. O nosso estilo, não que a aula seja daquela forma. Não, nosso estilo, não é a didática da aula, não é? Isso. Enfim, é nosso estilo de aula, nossa forma de comunicar, enfim. Eu ia fazer mais um comentário, quer dizer, eu ia ler mais um comentário aqui, não estou mais achando agora. Perdi, não sei. De quem era, lembra? Não lembro. Mas volta um pouquinho. Não lembro, não tá ali, eu acho que saiu. Eu acho que é muito para trás, eu não sei o que eu fiz. Que pena. Bom, pessoal, foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Eu lembrei que então não era um comentário dali, era um comentário que eu queria fazer. Não, eu estava olhando para ali, mas não era. Que tu falou da live do restaurante, né? A gente está também liberando aos poucos uns carrosséis no feed com a informação que está na aula por escrito ali. Então, tem uns posts que podem salvar o post, que tem vocabulário de restaurantes específicos, né? Se tiver numa situação que tu precisa, pode ir lá catar o post e ver como é que fala as palavras também. Vai ter mais alguns desses com expressões, tudo relativo a restaurante, né? Então, lá no feed tem o carrosselzinho lá. Boas dicas. Então,
também queria só fazer um convite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá. Todo o nosso conteúdo está lá, às vezes até um pouquinho mais fácil de acessar, você não precisa ficar procurando. Então, ele está todo ali, inclusive todas as lives que a gente faz, a gente sempre coloca elas na íntegra ali. E aí você pode usar até para uma questão de, depois consulta, né? Porque elas estão por assunto, então você pode voltar lá e consultar alguma aula, né? Se você vai viajar, daí tem aquela série da viagem. Enfim, tem bastante conteúdo lá. Então se inscreva no nosso canal do YouTube, que é Curso English Prime. Na nossa bio tem o link do canal do YouTube. Tem a nossa página no Facebook, nosso canal no Instagram e no YouTube. Isso. O pessoal está dizendo que gostou bastante, está agradecendo, e a gente queria agradecer também a presença de vocês, né? Eu não sei como é que está em outros lugares, que eu sei que tem gente assistindo de outros locais aqui, mas aqui hoje está frio e chovendo, que nem eu falei antes, então obrigada pela companhia nessa noite chuvosa, foi muito divertido para nós fazermos essa live, foi muito legal, né? Poder interagir com vocês, foi muito bacana, muito legal a experiência, então obrigada. E esperamos vocês terça, dia 8, porque como eu falei na última live, no dia 1º agora não vamos ter live, então nós vamos retornar na outra semana, no dia 8, às 19h30, e conforme algumas sugestões vindas de vocês, a nossa próxima live então vai ser sobre tipos de imóveis e nomes de lugares. Então, por exemplo, assim, como que eu falo loja de... sapato. Não, loja de sapato. Como que eu falo banco? Como que eu falo igreja? Livraria. Então, isso. Então, todo esse vocabulário nós vamos trabalhar na próxima live. E, por favor, continue nos mandando ideias de assuntos, porque isso é bem importante para nós. Ok? Então tá, gente. Boa noite. Good night. We'll see you on Tuesday. Not next Tuesday, the following Tuesday. Okay? Good night. Bom fim de semana.